Obrigado, Jesus. Não tenho capacidade pela vitória, Senhor. E a misericórdia da minha alma, guarda o meu lar, minha esposa, meus filhos. Guarda, Jesus, a casa. Guarda meu Deus. Guarda minha mãe, meus irmãos. Minhas irmãs, meus filhos, familiares, a tua serva, minha voz, rainha, a graça maravilhosa, Jesus, para que não venhamos desesperar, salve os pecadores, mas que possamos perdoar, Deus do impossível, encha, Senhor, nossos corações de fé, esperança, aleluia, como somos fracos, nossos Deus, corações de fé e esperança, diante das dificuldades, para que possamos dificuldades, oh, Senhor, a nossa carne se desfalece diante das lutas, a nossa estrutura, oh, física e mental, também, Senhor, tem misericórdia da nossa alma, tem misericórdia deste Brasil, deste mundo, aleluia, ajuda a te servir melhor, a atender mais a ti, a obedecer mais a ti. Me desperta, me encoraja para ganhar almas para ti, meu Deus, meu Deus. Eu te peço, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida dos almas, através da tua companhia. Tenha misericórdia daquela família, do filho, meu Deus, do caminho, meu Deus. Jesus, tu és misericordioso, meu Deus. Me ajuda a enxergar pelos olhos espirituais, meu Deus. Aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar, Senhor. Oh, Senhor, vem, meu Jesus, abra os meus olhos, meu Deus, para que eu possa ver com os olhos espirituais, nossas almas. Pura vontade do Deus amado, Jesus, Pai Celestial. Reconheço divinamente, Jesus, que a pura misericórdia de Papai do céu, querido Jesus, não tem como, meu Deus, esquecer das tuas maravilhas, meu Deus. Diante de ti está o perdão, diante de ti está a misericórdia, meu Deus.
completamente, meu Deus, se arrumar para a tua casa, para ti, Jesus. O Senhor é muito fiel. O Senhor é muito fiel. Aleluia! Oh, meu amado Salvador, ajuda-nos a obedecer, a obedecer, a obedecer. Da minha confidência, quando eu sou pequeno, diante de ti, para que a cada dia sejamos canais de bênção nas tuas mãos, para que possamos abençoar o Fernando. É a tua grande bondade, a tua fidelidade para que eu viva. Oh, querido e eterno, Amado Jesus, abençoa, os que estão aqui. Queremos te agradecer pela vida do servo.
meu Deus, do gozo, da alegria, da salvação, aleluia, 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 glória a Deus, glória a para me ajudar, para que sejamos graças, Senhor, para que não venhamos pagar mal com mal, damos graça a Deus para perdoar, para amar. Não só os bons, mas os maus. Ora, bacalhau, Sua presença bendita, maravilhosa em cada passo. Que a discórdia caia por terra, que a inimizade caia por Amém. Glória a Deus, Senhor companheiro. Companheiros abençoados, servos do Deus Altíssimo. Servos do Deus Altíssimo. A honra e a glória é para Jesus. Aleluia, aleluia. Olha aí, quando ela está bom aí, viu? Nossa, aqui tá forte. Mistério. Eu sei que o senhor sabe. Não, querido. Em parte conhecemos. Graças a Deus. Aleluia.
Só os irmãos com a paz do Senhor. Os obreiros fiquem aqui na frente. A igreja do Senhor, vamos ficar de pé e orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos na Tua casa mais uma vez, Senhor, para Te servir e Te adorar na beleza da Tua santidade, ó Pai. Também neste instante, Senhor, iremos, Senhor, ofertar a Ti, ó Deus, os nossos dízimos e oferta para a obra, Senhor. Senhor, fica conosco, nos abençoe. Senhor, dai vitória, abre as portas, ó Pai querido. Estende as Tuas mãos, Senhor Jesus, sobre cada um de nós. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Louvemos ao Senhor com o hino de número 18. Graças a Deus. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia desse Deus, ó Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador, meio de salvar se inventa, clama e roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estamos unidos, a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te teu Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é amor. Amém.
Meus irmãos, os avisos da semana, essa é uma semana já para nós especial, né, irmão? Porque amanhã já tem o nosso círculo da oração, às 14 horas. Não é isso, irmã Silvana? Amém. E também, irmãos, na quinta-feira, às 19h30, também nós já temos o culto público, né, irmãos? Retornando agora às quinta-feira, o nosso culto público. E nós estamos aqui com um propósito, né, irmão? Com a campanha que nós intitulamos Senhor, sara a nossa terra. Amém, irmãos? Então nós vamos estar aqui orando, né, irmãos? Iniciando aí já essa quinta-feira com essa maravilhosa campanha de oração, pedindo para Deus, né, irmãos? Sarar a nossa terra. Nós estamos precisando, irmão, de cura, tanto material como espiritual. A nossa pátria está necessitada, né, irmãos? E os demais trabalhos continuam como sempre, né, irmãos? Presbítero Adalberto. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Fiquemos de pé, vamos orar. E em seguida vamos ouvir o ensinamento da palavra do Senhor. Soberano eterno Pai, Deus eterno, Deus fiel, Deus todo-poderoso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, venha nesta noite, mais uma vez, falar conosco, Pai. Como o Senhor sempre tem falado, usa mais uma vez o Teu Filho, Senhor, que irá ministrar a Tua santa e fiel palavra aqui nesta noite. Usa Ele mais uma vez como um canal de bênçãos para nossas vidas aqui nesta noite, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Os avisos já foram passados. Eu quero contar com a igreja, né? Nesses trabalhos que estaremos retornando à cooperação, irmãos. Eu estou confiante que Deus nos dará grandes bênçãos, grandes vitórias. Mas nós precisamos orar e buscar ao Senhor, irmãos. Isso é muito importante para nossas vidas. O tempo que eu permaneci aqui com os irmãos, o que eu falo aqui não é confiando em mim o que eu vou falar, não confiando em mim, mas debaixo da graça do Senhor. Debaixo da graça do Senhor. Eu quero, irmãos, enfatizar sempre a oração e a palavra. A oração e a palavra. Irmãos, eu não vejo a igreja, uma igreja forte, vamos dizer assim, desprezando esses dois ministérios, a oração e a palavra. Amém? Aí vem, irmão, a evangelização, tal, que é outro trabalho importantíssimo também, e outros. E assim sucessivamente. Mas no momento eu estou citando esses dois, que são muito importantes, em nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Eu, antes de sair de casa, eu falei para a Silvana, minha esposa, eu estou num dilema, com dois assuntos, e não me decidi ainda, irmão, qual dos dois eu vou estar falando. Mas orando aqui ao Senhor, um dos assuntos palpitou mais no meu coração. Então eu entendi que é isso que Deus quer que nós falemos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Eu tenho um sonho, irmãos, entre outros,
de ver esta igreja ainda cheia no culto de doutrina. Quando isso acontecer, é sinal que já está havendo um grande avivamento, irmã Isabel. Aleluia. O povo vem para a doutrina. Irmão, não perda esse culto, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, se eu chegar... Não, irmão, por você chegar aqui 8h10, 8h... Venha, meu irmão, venha. O jeito que você vir, venha, que é uma bênção de Deus. Glória a Jesus. Eu falei o versículo? Versículo 33. Quinze 33. Está escrito assim na palavra do Senhor nosso Deus: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Irmão, quem tem uma NVI aí? Não, quero... não vos enganeis, as más... Isso, as más companhias. Pode ler para nós, irmã Gabriela? As más companhias, irmãos. Hoje, irmão, debaixo da graça de Deus, eu quero vos falar concernente amizade com incrédulo ou com pessoas não crentes. Este assunto, queridos, é uma doutrina. E doutrina, irmãos, ela deve ser ministrada abundantemente na igreja. Amém, irmãos? Há muitas pessoas que ensinam que o crente deve viver uma vida afastado de tudo e de todos. Que o crente não pode se relacionar com pessoas não crentes, não pode ter amizade com pessoas não crentes. Mas não é bem assim que a Bíblia ensina. Dos nossos erros, veja bem que eu estou me incluindo, viu, irmãos? É não deixarmos a Bíblia falar. A Bíblia falar. Que muitas das vezes nós nos escondemos atrás de um evangelho ao dedinho. O evangelho de fulano que disse. Fulano que disse. Outros usam a seguinte expressão: eu aprendi assim. Aprendi assim. Claro, irmão, devemos louvar a Deus pelas vidas dos homens e mulheres que ensinam e que ensinaram a palavra de Deus. Mas, todavia, nós temos que ter em mente o seguinte: a palavra final é a palavra de Deus. Por mais que o ensinamento que nós temos recebido, que você tenha recebido, eu tenha recebido, seja bonito, atraente, interessante, mas se não passar pelo
pelo crivo da palavra de Deus, se não tiver o respaldo da palavra de Deus, irmãos, não serve para nós. Eu posso ouvir um amém da igreja? Nós temos que ter a Bíblia, presta atenção nisso, irmãos, tem que ser repetido continuadamente. Nós precisamos ter a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Se você tem livros na sua casa, como eu tenho vários livros, todos eles devem se submeterem à palavra de Deus. Todos. Então, irmãos, nós devemos entender o que é que a Bíblia diz. Deixemos a Bíblia falar. Quando nós olhamos ainda aqui, irmãos, Paulo falando deste assunto em 1 aos Coríntios, capítulo 5, já desfazendo, né, irmãos, e essa posição que o crente tem que estar afastado de tudo e de todos, tal. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em 1 aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 9. Olha Paulo aqui falando, inspirado pelo Espírito. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Vai pontuando aí, irmão. Aí ele fala aqui no versículo 10. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário fazer o que, irmão? Sair do mundo. Em outras palavras, não tem como evitar isso. Aí veja a continuidade aí, irmãos, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Esse é o melhor caminho. Versículo 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda fazer o que, irmãos? Comais. Eita, irmãos. Ou seja, não esteja nem à mesa com pessoas assim. É isso que a Bíblia está falando aqui, irmão. Porque nos tempos de Paulo, de Jesus, irmãos, quando eu falo de Jesus, é quando ele estava em carne aqui no mundo, o comer, o sentar à mesa para uma refeição com uma pessoa ou com pessoas, equivalia a dizer compartilhar com as pessoas. Significa, deixa eu colocar de outra forma, significava, irmãos, que a pessoa estava em concordância com o que a pessoa fazia. Isso no tempo de Jesus, no tempo do apóstolo Paulo, era isso. Quando você tinha conhecimento, uma pessoa tinha conhecimento que aquela pessoa era uma pessoa de má reputação, era uma pessoa que enganava, era sentar à mesa com esta pessoa para uma refeição, era compartilhar dos erros desta pessoa. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, irmãos, que eu e você não podemos sentar à mesa com um incrédulo, com um feiticeiro, com um macumbeiro. Para falar logo rasgado, para não deixar dúvida, irmão. Não há nenhum problema nisso.
Se você tem um parente macumbeiro, feiticeiro, tal, e ele convidar você que é crente, lavado, remido no sangue de Jesus, e você quiser ir, olha aí, irmão, você querendo ir, pode ir, sem nenhum problema. E o que ele colocar à mesa, coma sem nada perguntar. Agora seja ético e sabido não sábio, que sabido é o diabo. Seja ético e sábio. Quando chegar na casa de uma pessoa que você não conhece o tempero da pessoa, certo, irmão? Não vá, irmão, fazer igual aquelas pessoas gulosas, né, que comem com os olhos, vai enchendo o prato, e pegando. Não, meu irmão, não. Pelo amor de Jesus. E se você encher o prato e o tempero da pessoa não bater com seu paladar, vai passar vergonha, meu irmão. Sim ou não? E qual é a prudência? A prudência é o seguinte: põe um pouquinho. Vai experimentando um pouquinho aqui e tal. Não. Eu costumo falar assim, quando chego na casa de uma pessoa que eu vou comer pela primeira vez. Eu gosto de participar de todas as bênçãos. Aleluia. Aí um pouquinho de uma coisa aqui e tal. Aquilo que bater com o meu paladar, eu vou dar uma atenção maior àquilo, irmãos. Diga amém, Ricardo. E isso, irmão, é prudente, irmãos. Então você querendo ir, né, esse é o assunto, outro dia a gente pode falar sobre etiquetas, né, irmão, como se comportar, tal, mas vamos, aqui é só uma notinha de rodapé. Mas uma pessoa te convidou e você quiser ir, pode comer de tudo lá, rapaz. A Bíblia nos ensina isso, sem nada perguntar. Tá? Não vou entrar na outra parte. Aí, queridos irmãos, isso não significa que você está em concordância com um amigo ou parente que é idólatra, tem outra religião, que você esteja em concordância com ele. Não é isso. Simplesmente você está fazendo ali uma refeição comum, normal. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é quando uma pessoa entre nós se descrente, se desliberta, ela é roubadora, avarenta, mentirosa, adúltera. Aí com essas pessoas falsas, irmão, aí o apóstolo Paulo, ele bate pesado nisso. Ele fala, com as tais nem sequer comais. Entendeu, irmão? Ficou claro, irmão? Assim, irmão? Aí, queridos irmãos, o nosso relacionamento com pessoas não crentes, nós temos que aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando ele se relacionava com as pessoas não crentes, vamos dizer assim, irmãos, ele sempre estava na posição de influenciar e não ser influenciado. Amém, igreja? Se você está se relacionando com a pessoa e você está perdendo nesse relacionamento, quando eu falo perder, é no sentido que, em vez de você estar trazendo esta pessoa para perto de Jesus, esta pessoa está te levando para perto do diabo. Aí o crente está perdendo desse negócio. Quando isso acontecer, o crente tem que pular fora rapidinho desta amizade, porque esta amizade está sendo prejudicial para a sua vida espiritual. Amém? Quando você
Não, eu vou deixar isso para o final. As 3 perguntas básicas. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Que você deve fazer quando estiver diante de uma situação de amizade. Senão eu vou me envolver aqui, não vou trazer aqui a sequência. Então, irmãos, nós ainda estamos no mundo. E o Senhor nos diz, irmãos, que nós somos luz. E somos também sal. Olha aí, irmão. A luz, quando se fala luz, vós sois a luz do mundo, irmãos. É para que nós venhamos resplandecer nas trevas. Agora, meu irmão, a luz que nós temos não é própria. É semelhante à lua. A lua, ela não tem luz própria. Não tem, pastor, nem como ela brilha. Porque ela reflete o quê? A luz do sol. Eu e você não temos luz própria. Nós refletimos a glória, o brilho do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Porque Ele está em nós, irmão, e por Ele estar em nós, nós passamos a refletir a glória, o resplendor de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Então nós temos como igreja esta função de brilhar como luz e como sal, irmãos. A função do sal é dar o sabor no tempero. E também, irmão, tem o aspecto também de preservar. Porque o sal, irmão, tem esse aspecto também de preservar, conservar. Sim ou não, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a igreja, onde está o crente em Cristo Jesus, o Senhor, ele deve exercer essas 2 funções, de brilhar, irmão, e estar ali como sal, dando tempero. Aonde chega um crente, aonde está um crente, irmão, onde tem conversa destemperada, chega o crente, chega o tempero, irmão. Aonde chega o crente, querido irmão, onde tem conversas, irmão, que está sem sal, sem sabor, o crente chega ali colocando o sal, o sabor, o peso nisso, porque ele é crente. Jesus está na vida dele, ele faz a diferença. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, o apóstolo, veja que Tiago, no capítulo 4, Tiago 4:4, ele traz-nos uma exortação, né, irmãos? Que Tiago, irmãos, como nós já falamos aqui em outra oportunidade, era irmão de Jesus. Vamos dizer assim, biologicamente falando, né, irmão? Era filho da mesma mãe, mas não era do mesmo pai. Fica olhando para mim, né, Gabriela? Amém? Porque o pai biológico de Jesus, irmãos, quem foi? O Espírito Santo de Deus, irmãos. Amém? Aí Tiago, irmão, ele fala assim, irmão, no capítulo 4, versículo 4. Essa palavra aqui, irmãos, é totalmente doutrinária. Olha que nos diz a palavra, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Meu Jesus! Aí veja bem a continuação. Portanto, qualquer
Qualquer, irmão. Não tem moleza aqui não, irmão. Aqui não escapa ninguém, irmão. Qualquer. Me diz a palavra. Que quiser ser amigo do mundo, você pode completar aí, irmão? Constitui-se inimigo de Deus. Aí a pergunta é: tem como negociar isso? Não. Isso aqui não há negociação. Não tem como agradar os dois senhores. Não tem como a pessoa dizer: olha, eu vou ficar no mundo, eu agrado o mundo um pouquinho, e depois vou agradar o meu Senhor, ao dedinho. Jesus não quer nada pela metade. Porque ele, quando morreu na cruz, ele não morreu pela metade do seu corpo, pela metade da sua alma, pela metade do seu espírito. Ele morreu por você completo, pelo seu espírito, pela sua alma e pelo seu corpo, homem integral. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então ele te quer por completo, porque o plano dele é te salvar por completo. Oh, louvado seja o nome de Jesus. O som está alto aí, irmãos? Me ajude. Ei, Samuel, como é que está aí? Tá bom? Não deixa eu falar alto para incomodar o ouvido dos irmãos, não. Me ajude, irmão. A gente se empolga aqui e às vezes a gente não sabe. Então esse versículo, irmão, é totalmente doutrinário. Aí veja o que Paulo fala, irmãos, ainda no mesmo espírito, na continuação aqui do assunto, em Romanos, capítulo de número 12, e o versículo 2. Qual deve ser a posição agora do crente? Vamos ler o 1, né? Põe o 1 também, meu querido, depois põe o 2. Romanos 12, 1, depois põe o 2, tá bom? Obrigado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o 2, irmãos, que eu quero destacar. E não, olha aí, irmão, e não vos conformeis. Com que, irmãos? Com este mundo. Veja que Tiago falou ali, irmão, não ameis o mundo. E aqui Paulo está falando: não vos conformeis. Porque há uma diferença, irmão. Há uma possibilidade do crente não amar o mundo, mas se conformar com o mundo. Explica isso, pastor. Eu vou explicar. O amor ao mundo é quando você abraça o que o mundo oferece, desprezando as coisas de Deus, abrindo mão, às vezes, de uma chamada, na intenção de ter sucesso ou receber vantagens que o mundo te oferece, que te engana, e você larga aquilo, larga as coisas de Deus e vai para o mundo. Demas, por exemplo, a Bíblia nos diz, Paulo falando: Demas me abandonou amando o presente século. Ou seja, queridos irmãos, quando a pessoa abre mão das coisas de Deus, das coisas permanentes, em favor das coisas temporárias, irmão, isso é amar o mundo. E se conformar, irmãos? Se conformar tem a ver, queridos irmãos, com a pessoa, permita ilustrar, ela baixar a guarda. A pessoa que vinha combatendo contra o mal, contra o pecado, lutando dentro de si para que o mal não viesse dominar seu coração, não viesse entrar na sua casa, na sua família, mas chega um certo tempo que a pessoa parou e passa a ter como comum
como coisa natural as coisas pecaminosas, as coisas que desagradam a Deus. Muitas vezes não declara isso, não verbaliza isso, mas pela omissão, irmãos, a falta de ação de combater o pecado, de lutar contra o pecado, de lutar contra o mal, já se constitui um conformismo com o mundo. Os modismos que têm surgido aí, irmãos, comportamentais, que muitas das vezes, irmãos, falávamos, olha, isso é um absurdo. Hoje em dia, o que é que tem? Aí vem o relativismo. O que é o relativismo? Relativismo, irmão, é quando cada um tem a sua forma de interpretar as coisas. O relativismo prega o quê? Que não há absoluto. Cada coisa, cada comportamento é de acordo com a ótica de cada um, é de acordo com a interpretação de cada um, e não há absoluto. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que há absoluto, irmão, e absoluto é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Levante sua mão, meu irmão, glorifique a Deus por esta palavra. É palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa edificação. Aleluia! Ela permanece para sempre, irmãos. A palavra do Senhor. Então não se conforme, não nos conformemos, irmão. Aí muitas pessoas falam, irmão, eu já falei aqui, eu vou repetir. É assim, cara, tem que estar repetindo, Ricardo. Muitas pessoas falavam assim, muitas pessoas ainda falam no dia de hoje, irmão, por que determinadas coisas antigamente era pecado e hoje não é? Aí sabe qual a resposta que eu dou, irmãos? Determinadas coisas que nunca foram pecado, continua não sendo pecado. E o que sempre foi pecado, e o que foi pecado no passado, irmão, Deus falando é pecado, continua sendo pecado nos dias atuais. Só uma notinha de rodapé. O que nós devemos entender quando estivermos lendo a Bíblia fala isso, que a doutrina de homem, a doutrina de demônios e a doutrina de Deus. A doutrina do homem, irmãos, tem como objetivo colocar o homem no centro de tudo. O homem no centro de tudo. O homem é quem manda. O homem é que deve ser glorificado. Tudo é para o homem, tudo é para o louvor do homem, tudo é para o conforto do homem, tudo é para o homem. É tanto que há lugares, queridos irmãos, que o Espírito Santo já não é mais glorificado. A pessoa de Jesus já não é mais glorificada, é só a pessoa do homem. Que Deus nos guarde, eu vou falar, dessa desgraça, irmão. Que Deus nos guarde deste mal, irmãos. Porque se a igreja entrar por esse caminho, irmão, esta igreja estará cega, nua e pobre. Mas a igreja, irmão, mesmo na sua humildade, irmão, mas fala que importa que ele cresça e nós diminuamos. A ele toda a honra, a ele toda a glória. Jesus do começo ao fim. Essa igreja é viva, essa igreja que tem visão, essa igreja que será arrebatada, é a igreja que glorifica a pessoa bendita do Senhor Jesus,
porque o Espírito Santo de Deus está nela. E Jesus Cristo falou: Ele quem? O Espírito Santo, Ele me glorificará. Ele me glorificará. E o Espírito está onde, irmão? Está na igreja. O Espírito impulsiona, inspira a igreja a glorificar Ele. Ele quem? Jesus. Jesus, 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 que vive para todo sempre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Doutrina do homem tem o objetivo de exaltar quem, irmão? O homem. E a doutrina dos demônios? É massacrar, irmão, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus. Muito especial a sua obra vicária, o seu sacrifício vicário, a sua obra redentiva. Tem um movimento, irmãos, e por ética eu não vou falar, que quando os seus adeptos saem às ruas, já sai com 120. Eu falei quanto? 120 questões para combater o cristianismo. Combater o cristianismo, combater o cristianismo. Aí você vê a importância de eu e você estarmos nesse escudo de doutrina, escola dominical. O povo pentecostal é um povo que mais ganha, ou que ganhava mais almas para Jesus, mas também é o povo que mais perde. Por quê, irmãos? A preguiça, o desinteresse em aprender a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus. E muitas vezes a culpa é nossa. São de muitos líderes. E quando vê alguns meninos, meninas, porque tem aquela oratória natural, já põe para pregar. Aí, queridos irmãos, a pessoa fala: opa, agenda. Lança uma agenda aí, irmão, nas redes sociais, pronto. Aí sai por o mundo afora, tal. Não vem mais no culto de ceia, não vem em escola dominical, não vem no culto de doutrina, tal. Vira uma miséria. Por quê, irmãos? Porque querem se levantar para ensinar, mas não querem sentar para aprender. Isso é uma contradição, irmãos. É uma contradição. Primeiro tem que sentar para aprender, irmãos, para depois se levantar debaixo da graça do Senhor para ensinar. Então as doutrinas de demônios, irmãos, têm o objetivo, irmã Isabel, de atacar o cristianismo e, muito especial, a pessoa de Jesus. Quer ver um exemplo? Coloca aí, meu querido, por favor, João, Evangelho 1:1. Só saindo um pouquinho aqui, a gente já volta aqui, irmãos. Olha o que nos diz aí a palavra, irmãos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, veja a palavra Deus ali com D maiúsculo. Mas há um movimento
que na Bíblia deles estão assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era um Deus, com letra minúscula. Veja ali, irmãos, está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja, deixa eu colocar para vocês de outra forma. No princípio, só para vocês, irmãos, entenderem. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Amém, irmãos? É a Santa Trindade. Já demos um estudo aqui sobre a Santa Trindade. Então procura atacar, irmãos, desmerecer a pessoa de Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, do Senhor. São doutrinas de demônios. Aí eu deixei a melhor para o fim, né, irmão? Ou melhor, eu deixei a melhor para o fim, no final, que é a doutrina de Deus, a sã doutrina. Essa sã doutrina, irmãos, ela limpa a igreja, edifica a igreja, abençoa a igreja, quando a igreja absorve os ensinamentos. Aleluia, aleluia. Então, o crente, irmãos, quando ele absorve a sã doutrina também ela é pedagógica. O que é isso, pastor? Ela ensina, ela instrui, ela educa o crente. O crente que absorve a sã doutrina, irmão, ele se torna uma pessoa preparada para toda a boa obra. Não passa vergonha onde chega. Às vezes não sabe nem ler, irmãos. Mas se conhece a sã doutrina, irmão, ele sabe se portar, entrar e sair aonde ele chega. E aqueles que observam o crente em Cristo Jesus, fica semelhante à rainha de Sabá. Quando foi visitar Salomão, a Bíblia nos diz que ela ficou de boca aberta, em ver a ordem, em ver o procedimento dos seus servos na sua casa. E isso, irmão, aplicando a vida do cristão na minha e na sua, deve ser assim. As pessoas não crentes olharem para você e falar: que conduta diferente, que procedimento diferente. É o cristão, irmão. Digo amém. Tem 12 minutos, vamos mais um pouquinho? Olha aí, já me cobraram aqui as 3 coisas. Eu sabia que vinha do Jefferson, do presbítero Jefferson. Acho que eu já vou falar, senão o tempo não vai dar, né? Irmão, por que Deus desestimula a amizade do crente com pessoas não crentes? Por quê? Essa é a pergunta que deve ser feita sim, irmão. Não tenha medo, não é falta de respeito que você estiver lendo a Bíblia. Fala: Deus, por quê? O Senhor não quer assim. Quando você mexe com a Bíblia, irmã Vitória, a Bíblia mexe com você. Quando você mexe com a Bíblia, irmão Natanael, a Bíblia mexe com você. Amém? E Deus gosta disso. Não acha ruim, não. Não fica nervoso, não. Olha, está faltando com respeito comigo? Eu dei uma ordem, tem que obedecer. Não, Deus gosta, irmão. Porque Deus quer trazer esclarecimento, irmão. Deus quer que entendamos a sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, porque a amizade implica... já estou respondendo. Porque Deus desestimula a amizade com os incrédulos? Aí eu coloquei aqui: porque a amizade implica em comunhão de ideias e práticas. Quando uma pessoa
se torna íntimo na amizade uma com a outra, amizade implica no que, irmãos? Na comunhão de ideias e práticas. Aí o cristão, nesse ato, ele não pode ser, irmãos, ter a posição de uma esponja. Amém? Mas sim a posição de filtro. Quando a pessoa fica só na posição de esponja, ela vai só sugando, sugando. Mas quando a pessoa sai da posição de esponja e entra na posição de filtro, ele passa a filtrar tudo que ele ouve nos relacionamentos e assim sucessivamente. Então Deus, irmãos, quando Ele faz isso, nos orienta nesse sentido, Ele está querendo nos salvaguardar, irmãos, para o nosso bem, para a nossa felicidade, porque Ele sabe que com o passar do tempo, de tanto a gente ouvir, de tanto a gente se relacionar, aí vamos cair naquela frase: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. É a mesma coisa a pessoa que é viciada em novela, graças a Deus que aqui não tem. Pessoa que é viciada em novelas, irmão, com o passar do tempo ela nem percebe, começa a se comportar como os atores e atrizes, a falar como a pessoa, depois você está parecendo aquela... Rapaz, não, imagina, rapaz, tu está parecendo aquela... irmãos, porque passa a haver uma identificação, de tanto ouvir, de tanto assistir, aquilo vai, vai moldando a pessoa. Então o crente deve fugir dessas coisas, irmão, e não se deixar moldar por essas coisas, mas sim se deixar moldar pela palavra de Deus, pela palavra de Deus na sua vida. Antes de associar-se a alguém e ter amizade com essa pessoa, procure observar como ela se comporta sozinha e em grupo. Olha aí que dica aí, irmão. Gostou dessa aí? Procura observar. Porque há pessoas que é igual o camaleão. Ela, que o camaleão, ele usa aquela camuflagem, né, irmão? É de acordo com a situação, o ambiente, segundo as suas conveniências. Mas o cristão não deve ser um tipo camaleão. Ele deve ter a sua postura firme aonde ele estiver. Aonde ele estiver. Amém? Há pessoas que quando estão sozinhas, o comportamento é um. Quando estão em grupo, o comportamento é outro. Então devemos observar esse tipo de relacionamento. Como tem 5 minutos, deixa eu fazer as 3 perguntas, algumas perguntas para você identificar uma boa amizade. Quando você estiver se relacionando com a pessoa em amizade, faça as seguintes perguntas: esta amizade que estou tendo com esta pessoa está contribuindo para a minha comunhão com Deus? A primeira observação. Está contribuindo na minha comunhão com Deus? A amizade que estou tendo com essa ou essas pessoas está contribuindo para a minha comunhão com a igreja? Olha aí, irmão, comunhão com a igreja. Terceira,
essa amizade que estou tendo com esta pessoa me estimula a eu me dedicar mais à obra de Deus ou me desestimula? Está entendendo aí, igreja? Está me edificando ou está me destruindo? No versículo inicial que nós lemos, irmãos, Paulo fala: as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Isso significa o quê, irmão? Isso se chama o processo de desconstrução. Desconstrução. Eu falava com a minha esposa, a Silvana, que é bem mais fácil, irmãos, derrubar um edifício do que construir um edifício. Sim ou não? Para derrubar um edifício, tem o processo da implosão. Coloca, dinamites nas bases, das colunas, tal, e bum! Segundos. Bum! Vem por terra. Aquilo que muitas vezes, irmão, levou, tempo. E algumas construções até anos. E vai abaixo em segundos. Apliquemos isso também na nossa vida espiritual. Quando nós passamos a nos relacionar com pessoas que não temem a Deus, com pessoas que não agregam a nossa vida espiritual, paulatinamente a gente passa a entrar num processo de desconstrução. Vai perdendo um bom costume hoje, vai perdendo um amanhã, e sempre quando sai uma coisa boa, entra uma coisa ruim. Sai uma coisa boa, entra uma coisa ruim. Na convenção é assim, irmão, também. Sai uma coisa ruim, Deus já coloca uma coisa boa no lugar. Aquele que mentia, aí Deus fala: não mente mais, fala a verdade. Aquele que roubava, trabalha com suas próprias mãos. É isso, irmão, convenção é isso. Deus vai tirando as coisas ruins e colocando as coisas boas. E no processo, irmão, de desconstrução, se dá o contrário. As coisas boas vão saindo de nós, irmão, e vai entrando as coisas ruins. As más conversações corrompem, estragam, destroem os bons costumes. Devemos ter cuidado com isso. O que temos ouvido, o que temos recebido da parte de Deus, devemos guardar em nossos corações, preservar em nossos corações a cada dia. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, amada igreja. Domingo, irmãos, a irmã tem pedido de oração, irmã? Tem pedido de oração? Temos? Então, pode se aproximar enquanto eu concluo aqui. Domingo, irmão, será o primeiro domingo, né? Não é isso? Retornaremos também o culto da família. Retornaremos o culto da família. E já temos uma palavra, irmão, para a família. Oh, glória a Deus. Isso não pode passar, irmãos. Traga, irmão, família, não vá, saia para outro lugar, não receba convite, certo, irmão? No primeiro domingo, irmão, não saia para lugar, não, irmão, é o culto da família. Os casais aniversariantes, irmãos? Já a gente ora pelos casais, pela família, abençoa, e tem uma palavra de Deus para os corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querendo Deus, domingo vai ser culto de quê, irmão? Culto da família, no nome do Senhor Jesus. Eita, irmã Edna. Jesus amado.
Eu sei, mas eu quero fazer o melhor para a irmã. Eu fico frustrado. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vou ler os pedidos, irmãos, de oração desta noite. A irmã Marina pede oração em favor de sua vida e para Deus abrir a porta de trabalho e por toda a sua família. A irmã Maria José pede oração em favor de Osana, por sua saúde e por uma causa, e por Henrique, Mirelle, por sua saúde, por Jonathan, por libertação e livramento, e por Antônio, por libertação e por toda a sua família. A irmã Rosa Meire pede oração em favor da sua família, por uma porta de emprego, por sua irmã, que vai fazer uma químio. O irmão João José pede oração por sua família. A irmã Vilca pede oração por sua família. Eu peço oração em favor da irmã Adriana por sua saúde e para que Deus abra uma porta de trabalho para o seu esposo. E o irmão Genivaldo pede oração por toda a sua família. Amém, igreja? Deus abençoe. Eu já fui informado que a irmã Sandra, né, irmão, já está em casa, já passou pela cirurgia e já se encontra na casa dela, já em nome de Jesus. Claro, não, aqui o povo de Deus é um povo sábio, né? Ninguém vai fazer visita para a irmã hoje, né? Amém? É igual aquelas visitas que eu ia falar uma palavra aqui, mas eu tenho que ter cuidado, irmãos. Olha, deixa eu processar aqui. Aquelas visitas inconvenientes, que muitas vezes a pessoa erra na ignorância, irmãos, não é por maldade, certo? Uma pessoa recebeu alta, está em casa, né, irmão? Passou pela cirurgia, aí vai aquele grupo visitar lá a pessoa. Não, irmãos. Deixa a pessoa se recuperar bem para isso, tal. Porque receber visita também tem que dar atenção. Isso também, irmão, vai um esforço físico. Então, por amor, o crente tem essa sabedoria de Deus. Não, deixa a irmã se recuperar mais, tal, e depois vai lá devagarzinho. E quando for, irmão, fazer visita, não é aquela visita demorada, irmãos. Irmãos, o teor da visita não está na demora da visita, irmãos. Ao enfermo, estou me referindo ao enfermo, certo, irmão? Mas é a sua presença, certo? É a sua presença. E como nós estamos ainda aí no final dessa pandemia, não convém também, né, irmãos, tá lá um monte de pessoas visitando, tal, porque geralmente a pessoa, quando passa pela cirurgia, a imunidade da pessoa está baixa, tal. Então tem que ter esse cuidado no nome do Senhor Jesus. Se a igreja entendeu, diga amém, pelo amor de Jesus. Presbítero Jefferson. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que ouvimos nessa noite de hoje, ó Pai. Sairemos daqui, Senhor, convicto que o Senhor falou conosco, nos direcionando, nos capacitando, nos abençoando. Pai, despede o teu povo em paz, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Continue nos direcionando, fazendo a tua vontade, o teu querer. Deus, continue a abençoar, a capacitar a vida do teu filho, pastor Rivaldo, para que assim, Senhor, possa nos instruir conforme diz a tua palavra, Senhor. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, e nós dizemos amém. Boa noite para todos.